Você não tem noção do quanto você é amada por Deus. Por isso que o inimigo luta tanto para que você pense que você é desprezada pelo Senhor, que Deus não quer nada contigo, que tu não tem nada de importante. Isso é tudo mentira. O Senhor te planejou. Não importa nem como foi seu nascimento, em que circunstância ele aconteceu. A grande verdade, você foi planejada pelo Senhor. Planejada pelo Pai. Outro dia tinha uma menina que foi adotada e ela estava tentando suicídio, ela estava muito mal. E ela dizendo para mim, eu fui rejeitada no ventre. Eu falei, mentira. Eu li o Salmo 139 para ela. Ele te escolheu desde o ventre, antes da tua mãe e o teu pai. Não há rejeição. Aleluia! Estou feliz de estar aqui. Muito feliz de estar aqui hoje. Feliz porque essa agenda, ela veio do coração de Deus. Feliz por estar aqui também num tempo de descanso. E por que não, no meio do tempo do descanso, estar com as amigas de Jesus, compartilhando aquilo que Ele está fazendo, aquilo que o Senhor está realizando. Como é bom reconhecer nos rostos de vocês a presença do Senhor e mulheres que são apaixonadas por Ele. Eu queria que você levantasse sua mão agora o mais alto que você puder, assim. Sabe, quando alguém que se rende, levante sua mão e diz assim: Senhor, eu me rendo a Ti nessa noite. Eu não ofereço resistência ao Teu Espírito. Eu não quero oferecer resistência àquilo que o Teu Espírito quer fazer na minha vida. Senhor, todas as minhas pedras, Senhor, tudo aquilo que eu acredito, cai agora no chão para abraçar aquilo que é do Senhor na minha vida. Eu me rendo a Ti, me rendo todo o meu ser, as minhas vontades, as minhas emoções. Agora eu me rendo ao Teu agir, Pai. No poder do nome de Jesus. Espírito Santo, esse culto é Teu, ele não é meu. Ele não é da pastora Aline, ele não é da Lagoinha, ele não é de ninguém, ele é Seu. E nós entregamos agora o controle ao Teu Espírito. Seja livre aqui nesse lugar, Senhor. Tenha entrada livre nesse lugar. Faça aquilo que o Senhor deseja fazer nessa noite. Nós queremos ser tão sensíveis, Pai, à Tua voz. Em nome de Jesus, amém? A Bíblia diz que aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. E eu declaro liberdade do Senhor aqui nessa noite. Que o Espírito Santo seja livre no nosso meio. Amém? Eu estou aqui para uns dias, na região de Orlando. Ficar aí, acho que uns 36 dias. Acho que foi o maior tempo que eu já fiquei aqui. E peço também oração para vocês nesse tempo. Né? Uma das coisas que o inimigo sabe muito bem fazer é roubar a celebração. Às vezes ele não impede que a gente viaje, mas chegando aqui ele vai querer roubar a nossa celebração. Quem é aluna do Casa de Isabel aí? Tem aluna do Casa de Isabel? Meu Deus, elas fazem barulho. Quem é aluna do Casa de Isabel já sabe essa lição, né? Que um dos inimigos que Israel precisou lutar era os midianitas. E os midianitas, cada inimigo, né, do povo de Israel, eu tenho um estudo sobre isso, que cada inimigo ele atacava uma área, ele tinha uma característica, uma identidade. E esse inimigo, os midianitas, eles não impediam Israel de plantar, mas eles iam no momento da colheita roubar. Então é um inimigo que não impede você de trabalhar, mas ele vai impedir você de desfrutar do que você trabalhou. Então ele vai sempre roubar nas horas, ele vai sempre roubar. Por exemplo, uma vez eu fiz uma festinha com muito sacrifício, quando a Vitória era bem pequenininha, minha filha mais velha. E eu fiz com muito sacrifício aquela festinha. E eu estava tão feliz porque eu tinha conseguido realizar o sonho dela de fazer a festinha. E nós estávamos tão felizes. Quando chega no meio da festa, meu marido me faz uma pergunta: eu não estou vendo aqui fulano. E eu falei: esqueci de convidar o fulano. E o fulano era alguém muito importante para o meu marido. E ele falou: eu não acredito que você fez isso. Acabou, a minha festa acabou ali. Então aquele dia eu aprendi que os midianitas não impedem de você fazer uma festa, mas te tiram alegria no meio da festa. Eles não impedem você de viajar, mas vão tirar a tua alegria no meio da viagem. Não impedem você de trabalhar, mas na hora que você vai desfrutar, dá uma doença, dá uma situação na família. Então eu também aprendi a orar especificamente. E ontem à noite eu estava lá guerreando: Senhor,
Em nome de Jesus, né? Me dá aí a unção de Gideão, porque foi Gideão que conseguiu exterminar os midianitas. Gideão, que tinha medo, que não era tão corajoso, estava escondido, ele conseguiu então colocar os midianitas para fora do povo de Israel. Então eu declaro sobre você que nenhum midianita vai roubar e vai impedir você de celebrar. Eu quero te alertar para que esses dias que nós temos vivido são dias onde o inimigo tem roubado a celebração das pessoas. Temos trabalhado demais e desfrutado muito pouco. Temos dificuldade, inclusive, de desfrutar do que temos. Temos barreiras no desfrutar. Será que eu posso? Incontáveis mulheres cuidam do marido, cuidam dos filhos, cuidam da casa, trabalham ainda, trazem sustento para casa, mas estão completamente abandonadas. Mulheres que se deixaram. Porque eu quero dizer para você que é muito fácil para nós mulheres entrar no lugar de sacrifício. Para nós é muito comum. Eu já falei isso uma vez que lá em casa, eu vi uma cena que eu falei para meu marido, isso nunca vai acontecer com uma mulher, com uma mãe. Eu vi ele brigando pelas últimas batatinhas fritas na mesa com a minha filha. E eles iam com o garfo mais rápido para pegar as últimas. E eu falei para ele, então deixa para ela. Não, eu também gosto. Uma mulher, uma mãe, jamais vai brigar pelas batatinhas fritas. Ela inclusive, não é assim, a gente tem muita facilidade de, se preciso for, ficar sem comer para o filho comer. Quantas vezes já aconteceu aí de você escolher um prato e a criança teimosa escolhe outro? O prato deles chega, eles não gostam, mas eles gostam do teu. Quantas aqui já ficou sem comer por conta disso? Por nós termos muita facilidade de sacrifício, muitas vezes a gente sacrifica aquilo que não podemos sacrificar. Quando nós entramos num avião, a gente vai escutar que primeiro coloque a máscara em você. Porque você com a máscara, você consegue ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Hoje eu quero te lembrar, coloque a máscara primeiro em você. Você precisa se cuidar, se amar, se proteger. Tem coisas que ninguém vai fazer por você. Às vezes tem mulher que está frustrada com a família, mas eles não olham. Gente, eles não vão olhar e não vão ver. Não vão mesmo. Ninguém vai fazer exame de sangue por você. Ninguém vai no médico por você. Ninguém vai na academia por você. Ninguém vai se alimentar certo por você. Ninguém vai fazer as coisas certas por você. Nós precisamos fazer por nós. Então, por favor, seja uma mulher que desfruta daquilo que o Senhor tem colocado. Para de, como Gideão, né? Esconder aquilo que Deus tem te dado. Desfruta mais, sabe? Desfruta mais. Os midianitas vão embora em nome de Jesus. Agora coloca o cinto, que nós vamos decolar hoje para aquilo que Deus quer para esse tempo na nossa vida. Eu trouxe uma palavra específica. A pastora me convidou para estar na conferência, né? Mas a princípio, dia 26, eu estou indo já para o Brasil. E não vou poder estar aqui na conferência, mas conseguimos promover uma pré-conferência, né? Algo que já vai, uma pré, né? Um pré-cozimento aí do que Deus está fazendo. E eu trouxe uma palavra que vai nortear a sua vida nesse tempo. Antes de eu continuar a ministração, queria orar um pouquinho. Pai, essa é a tua palavra. E a tua palavra, ela não volta vazia, ela cumpre um propósito. A tua palavra, ela alinha, ela conserta o que precisa ser consertado. A tua palavra traz conforto. A tua palavra traz destino. A sua palavra é vida abundante. A tua palavra é luz para o caminho escuro. A tua palavra é a direção certa na hora certa. A tua palavra é fundamento para as construções. A tua palavra é tudo o que nós precisamos. Pedimos aqui, coloca luz nas escrituras para nós nessa noite. Traz revelação, traz unção, traz a graça do teu Espírito. Precisamos de ti, Jesus. Somos hoje como Maria,
E também, por que não, como Martas, que pararam tudo para sentar aos teus pés nessa noite e te ouvir e sermos direcionadas pelo teu Espírito, pela tua presença, Pai. Ao redor desse prédio aqui, anjos com espadas desembainhadas de fogo, porque aqui só o teu Espírito fala, e nós calamos a voz do medo, da incredulidade, nós calamos todas as outras vozes. Declaramos que somos mulheres que não ficamos no raso, mergulhamos no profundo. Queremos mais de Ti, queremos a Tua presença. Para isso diminuímos, para isso Te buscamos. No poder do nome santo de Jesus. Amém. A restauração. Como é linda essa palavra sobre restauração. Sabe, eu sempre digo que essa mesa aqui, ela é uma mesa que foi construída para esse lugar. Mas se eu falar para você que daqui a 100 anos nenhuma de nós vai estar aqui, eu não estou mentindo. A não ser que tenha um bebezinho aqui, ou já alguém no ventre, que vai durar 100 anos. Mas fora isso, daqui a 100 anos nós não vamos estar aqui. O tempo está passando muito rápido. As coisas estão passando muito rápido. O mundo quer nos engolir. E vamos dizer que daqui a 100 anos passamos. Estão aqui os nossos netos, bisnetos. O legado que deixamos. Talvez seu bisneto vai dizer: lá no ano de 2025, 2023, 2024, a minha avó ou a minha bisa, ela participou daquele movimento de mulheres que aconteceu no mundo todo, onde mulheres foram reposicionadas, levantadas, restauradas, e a minha avó transformou a história da minha família. A minha avó abriu caminho, né? Quem aqui que é a primeira cristã na família, a primeira convertida ao Senhor Jesus na família? É a primeira. Olha isso. Você mudou a história da sua família. A partir de você, outra história. É outra vida. Você não é as mulheres da sua família. Você está construindo uma história com Jesus, de uma mulher que anda com Jesus. Mas daqui a 100 anos, talvez essa mesinha vai durar até lá. Ela vai ter talvez um quebrado, talvez uma parte dela vai quebrar, ela vai perder o brilho. E vamos dizer que um dos bisnetos nossos vai chegar e vai dizer: essa mesa é tão especial, porque ela, lá na Lagoinha em Tampa, ela estava lá. Quantas ministrações. Vamos restaurar essa mesa? E eles então começam a buscar a restaurar essa mesa. E eu pergunto, para um restaurador, o que ele faz primeiro? O que um restaurador faz primeiro? Ele primeiro vai buscar como ela era no original. Quem era ela no ano 2025? Vai ter fotos nossas, vídeos. E aí eles vão dizer: ela tinha um tampão de vidro, ela era de metal. Então eles vão restaurar ela como ela era. Mas eles vão sofrer uma tentação de reformar ela. Só que a reforma não é restauração. Com a reforma eu posso fazer dela o que eu quiser. Inclusive, se eu não quiser mais que ela seja uma mesinha aqui no púlpito, eu posso botar ela no canto da minha casa, pintar ela toda de amarelo, eu posso fazer isso. Eu reformei, mas a reforma não tem compromisso com a origem. A restauração tem compromisso com a origem. Por isso que quando Deus olha para você e fala sobre restaurar, Ele não está falando assim: eu vou reformar. Hoje a igreja, ela não precisa de mais uma reforma, ela precisa de uma restauração. Ela precisa que nós corremos para a origem e que a gente possa dizer qual é o propósito, como é que ela era assim, então assim que vai ser. Isso é restaurar. E quando o Senhor olha para você, lá no projeto que Ele tem a seu respeito, que no Salmo 139 diz isso, que Ele mesmo, como um artesão. Quem aqui que é artesã? Vou aqui. Quem aqui sabe fazer crochê? Quero saber. Quem sabe? Eu sei. Faço até tapete, gente. Pode não parecer, mas eu sou uma crocheteira. Quem gosta de artesanato? Eu sou apaixonada por artesanato. Quando a gente está fazendo, muitas vezes meu marido me vendo fazer crochê, antes ele dizia assim: o que vai sair aí? Porque ele não sabia, mas na minha mente eu já tinha exatamente pronto o que eu ia fazer. Na minha mente já estava pronto. No começo parece que não faz sentido aquelas cores, depois faz todo sentido.
A Bíblia diz no Salmo 139 que assim como um artesão constrói a sua peça, ele tem um projeto, foi assim que ele nos construiu. É como se ele vai nos tecendo no ventre da nossa mãe, e ele tem propósitos específicos a nosso respeito. Você não tem noção do quanto você é amada por Deus. Por isso que o inimigo luta tanto para que você pense que você é desprezada pelo Senhor, que Deus não quer nada contigo, que tu não tem nada de importante. Isso é tudo mentira. O Senhor te planejou. Não importa nem como foi seu nascimento, em que circunstância ele aconteceu. A grande verdade é que você foi planejada pelo Senhor, planejada pelo Pai. Outro dia tinha uma menina que foi adotada e ela estava tentando suicídio, ela estava muito mal. E ela dizendo para mim, eu fui rejeitada no ventre. Eu falei, mentira. Eu li o Salmo 139 para ela. Ele te escolheu desde o ventre, antes da tua mãe e o teu pai. Não há rejeição. E essa menina foi curada. E agora o que eu ia falar, eu esqueci. Vocês têm que me lembrar. Voltei. Então, elas já sabem, as alunas do Casa Isabel já sabem que é assim. Como Deus nos criou, como Ele nos construiu, é assim que Ele vai fazer. Então Ele tem um projeto. Pode até que você não esteja pronta. Você está ainda no negócio ali. Calma, vai dar certo. Quem estava na live do Casa de Isabel ontem? Estava lá? Eu falei uma palavra na live de ontem que eu estou me tornando. Talvez eu ainda não sou, mas eu estou no caminho para ser. Eu não cheguei lá, mas eu estou no caminho. Então o Senhor tem um projeto. E aí Ele vai olhar. Como é que é o seu nome? A Fabiana. Fabiana precisa ser restaurada, Senhor. O anjo chega e diz, ela precisa. Inclusive ela está pedindo muito. Ela está numa pré-conferência sobre isso. E ela está orando por restauração. Ela percebe que existem áreas quebradas, áreas que precisam ser restauradas. E o Senhor fala, Fabiana, eu conheço ela. Vamos restaurar então. Vamos puxar meu projeto para Fabiana. Lá na origem, quem eu chamei ela para ser? Porque não tem reforma, tem restauração. E aí Ele vai começar lá da origem a trazer quem você é e restaurar você. Então você não vai restaurar, por isso que às vezes a gente entra em crise. Ele não vai restaurar você a partir do que você acha que é bom. Ele vai restaurar você a partir daquilo que Ele tem ao seu respeito. E é por isso que no começo da restauração parece que nada encaixa, não faz sentido. E a gente até se sente meio que abandonada por Deus. Não foi assim com Jesus na cruz? Por que me abandonastes até Jesus? Então no meio do processo a gente vai pensar, Senhor, mas não encaixa, porque Ele não está de acordo. Talvez a restauração que você está pedindo não é aquela que Deus vai te dar. Deus está restaurando conforme aquilo que Ele tem ao seu respeito. Não reforma, mas sim restauração. E para mim, não tem alguém com mais autoridade de falar sobre restauração do que Neemias. Inclusive, todas as vezes que eu estou passando por um processo de restauração na minha vida, e eu quero te informar que você vai passar por vários. Nós vamos passar por ciclos que Deus vai pegar uma situação e vai restaurar. Aí depois Ele vai pegar outra área e vai restaurar. Aí quando Ele está terminando aquela que Ele restaurou já começou a se desgastar de novo, Ele vai lá e chama de novo aquela. Então nós vamos passar por processo de reconstrução e de restauração muitas vezes na nossa vida, e são ciclos. E vocês precisam estar muito sensíveis a isso. Ontem eu estava lendo um arquivo científico que a mulher, ela passa por 2 momentos muito difíceis quando ela amadurece, quando ela se torna uma mulher adulta. Ela vai passar o primeiro pico de mudança com 44 anos. É um pico de mudança hormonal das emoções, e depois ela vai passar de novo aos 57 anos. Outro pico. E eles usaram até uma expressão assim, os médicos, as sobreviventes dos picos. Eu já comecei a orar. Eu falei, Deus, dos 44 eu já passei, agora dos 57. Mas eles falando sobre isso, sobre momentos de transformação e de mudança.
E a gente está sempre dizendo, me transforma, Senhor. Você não sabe o que é isso. Me restaura, Senhor. Se prepara. Quando o Senhor vai começar a restaurar a sua vida, Ele vai calçar as suas paredes. Porque Deus, Ele não é raso, Ele é profundo. Ele vai restaurar as nossas raízes. Ele vai pegar os nossos fundamentos. Então Neemias, para mim, ele tem uma autoridade, né, muito grande. Que se trata da restauração dos muros de Jerusalém. E é tão pontual para essa hora. Muros falam de proteção, autoridade, segurança, território, pertencimento, limites. Às vezes nós não sabemos dar limites. Lá na minha cidade tem um parque muito conhecido. Aliás, é uma praça que ela tem um chafariz e ela é uma praça muito antiga. E eu lembro de criança, eu não sou tão antiga assim, mas eu criança, eu ia lá. Outro dia eu estava de carro passando por ela, eu falei, meu Deus, quantas vezes eu fui naquela pontezinha com um tio meu, com meu pai, com a minha mãe, sei lá. Tenho fotos ali, inclusive, 7 anos, 5 anos. E hoje eu passo por esse parque, por essa praça. E olha, levo a minha filha. Mas ela era uma praça aberta. E, gente, tudo de ruim acontecia nessa praça. E vinha homens ruins lá usar droga. E acontecia um monte de coisa ruim. E era uma baderna. E ela era mal cuidada, ela era pinchada, ela era toda destruída. Até que o prefeito da nossa cidade resolveu cercar ela, colocar horário de entrada e de saída e colocar um guarda na porta. Quando você chega lá, é outro parque. Só por conta de um princípio poderoso, limites. Provérbios disse que a nossa casa, que a nossa vida não pode ser uma cidade sem muros. Nós precisamos dar limites, nós precisamos colocar guardas nas portas da nossa vida, da nossa casa. Então, às vezes, até a destruição que nós estamos orando para que seja uma restauração, vai precisar de nós algumas posturas que nós não estamos tomando. Sabe, às vezes eu temo pelo povo evangélico, pelo fato de eles serem muito místicos e acharem que tudo se resolve numa campanha, numa oração. Com certeza, gente, a oração é poderosa. Só que muito daquilo que a gente vai viver nos próximos anos depende daquilo que a gente está plantando hoje. Você quer colher coisas diferentes? Comece a plantar diferente. Hoje mesmo uma pessoa falou para mim isso. Porque fulana, está acontecendo isso com ela. Eu falei, colheita. Eu não posso impedir a colheita dela, porque a colheita educa, a colheita é pedagógica. Quando o Senhor nos permite colher aquilo que nós mesmos plantamos, Ele está nos ensinando. É bom, filha, isso? Não, então não planta mais isso. Você quer desfrutar de laranja? Não adianta querer plantar banana, porque vai vir a banana. Então, eu acredito que Muros fala sobre isso, e tudo isso é perdido no meio dos ataques. Sim, nós vamos sofrer ataques, nunca se viu tanto ataque, e vai ter ataque para tudo quanto é lado. E sim, de alguma forma nós vamos precisar ser restauradas após uma guerra. Eu sou aquele tipo de mulher que junta até pedaço de gente no chão na hora da guerra, junto, ajudo, costuro e falo. Depois que passa eu começo a chorar. Depois que passa eu falei, Deus, meu Deus. Eu lembro de um dia, um carro entrou dentro da garagem da minha casa, capotou e foi para dentro da... Tinha uma criança, uma mulher com traumatismo craniano. Gente, eu lembro que eu não sei com que força, a porta emperrada, eu com o pé e com as 2 mãos eu arranquei a porta, tirei a mulher de dentro. Nem podia, tinha que esperar. Mas depois que tudo passou, chorei. Muitas de nós são assim, nós passamos as guerras, enfrentamos, somos fortes, mas depois que passa, a gente vai começar a contabilizar o desastre, as partes da nossa vida que foram quebradas, limites que foram rompidos, relacionamentos que perdemos, estruturas emocionais. Quem está comigo? Ai, Jesus. Eu queria que você visse a sua vida hoje como esse muro que Neemias reconstruiu. E ele traz estratégias cavadas aqui na Escritura que nos falam muito sobre isso. Queria que você abrisse Neemias 1. Gente, eu fiquei sabendo que teve um povo que veio de Carolina. É isso, Carolina? North Carolina. Quanto tempo? De 14 horas de viagem?
10 horas. Tá onde essas mulheres, gente? Meu Deus, coisa linda! Eu oro para que o tamanho da fome de vocês seja saciado pelo Senhor. E que vocês saiam daqui com porção dobrada do Espírito. Todas as mulheres viajaram quilômetros para estar aqui. Sejam saciadas pelo Senhor. Saciadas pelo Senhor. E tenham sua mochila de volta para casa cheia de porção dobrada. Tem semente que você come aqui, mas tem semente que você guarda para plantar, para colher. Amém? Vamos lá. Lá no versículo 2 diz assim, Neemias 1 diz assim: Hanani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá, e perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. E quando eu ouvi isso, eu sentei-me e chorei. Durante alguns dias eu lamentei, eu jejuei, eu orei ao Deus dos céus. Por enquanto até aqui. Neemias, ele é um homem sintonizado com o céu. Isso tem sido raro nesses dias, onde muitos de nós estamos sintonizados e sincronizados com o movimento da terra. Existe um clamor no céu por mulheres que estejam sintonizadas e sincronizadas com o que está acontecendo no céu. Se você andar com a multidão, você pode se perder. E muitas vezes você vai precisar caminhar com o Senhor e caminhar nas direções que Ele te deu, ainda que essas direções sejam um pouco solitárias. O nome Neemias significa aquele que consola. Então, para mim, as mulheres restauradoras, porque não só aquelas que precisam restaurar, hoje nós temos 2 tipos de mulheres aqui. As restauradas, que já foram restauradas e hoje são restauradoras. Porque o lugar onde você foi mais ferido vai ser o lugar que Deus vai mais te usar para curar. E aquelas que precisam de restauração. Então o meu casamento é um casamento restaurado. E a gente vê muito ao redor da nossa vida pessoas com casamento restaurado, porque a unção que você recebe é aquela que você vai entregar. Então Neemias é aquele que consola. Então vai ter muitas mulheres aqui que são consoladoras, pacificadoras, que são aquelas que reconstroem. E como consolador, ele viveu perto das pessoas. Você conhece uma pastora se ela tem cheiro de ovelha. Você conhece uma restauradora se ela tem cheiro, sabe, de muro quebrado. Às vezes você fala: Senhor, você se aproxima de mim, gente quebrada. Neemias. Mais uma com essa situação, Senhor. Mas o segredo dele é que, como consolador, ele vivia perto das pessoas, mas como intercessor perto de Deus. Ele não permitia que os afazeres, as pessoas, as situações tirassem ele de perto de Deus. Neemias sempre foi um homem ocupado, mas não tão ocupado a ponto de não ter tempo para Deus. Então isso às vezes me pega muito, sabe? Um dos truques do inimigo é manter-nos tão ocupados que não encontramos tempo nem para orar. É muito fácil você chegar na livraria da igreja, de qualquer lugar, e você comprar um livro 5 passos para ter uma vida de oração eficaz. A gente compra. Só que ler o livro e pôr em prática. E às vezes a gente se consola na maneira errada, comprando algo que, se a gente não praticar, ou se a gente não... É igual ter um remédio e não tomar. Eu acredito que nós precisamos priorizar algumas coisas, sabe? Uma coisa simples: eu mudei minha alimentação e estou fazendo atividade física. Foi fácil? Não. Foi uma decisão difícil. Inclusive, todo dia minha carne dizia para mim mesma: só hoje, tu não precisa disso. E eu comecei a perceber que se eu esperasse tempo que sobrasse para mim ir para a academia, ou se eu esperasse não ter aquela festa, não ter aquela viagem, eu nunca ia comer certo.
Eu tive que me posicionar. Escute, para você viver algumas coisas em Deus, você vai precisar se posicionar. Para de abrir concessões. Pequenas concessões abrem espaço para grandes invasores. Começa com pouco, não começa com muito. A queda não é numa montanha, é numa coisa pequena. Você nunca viu alguém tropeçar numa montanha, mas se tropeça em pedras pequenas. Ontem eu vi um vídeo, gente, de uma ciclista no 5 lugar do Brasil. Ela foi só descer uma rampa, só que a rampa era alta demais. Ela bateu a cabeça e morreu na hora. Ciclista, uma mulher cheia de saúde. A gente não tropeça em coisa grande, a gente vai tropeçar e errar nas coisas pequenas. Neemias servia a Deus, mas também servia aos homens. Eu vejo muita gente que fala, eu amo Deus, já as pessoas têm um ranço. Eu amo Deus, mas a igreja, gente, se você ama Deus, você vai amar o que Ele ama. Você vai amar o que Ele está amando. Quem aqui é mãe e tem filhos? Muitas, a maioria. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Fala para mim se não é verdade. A pessoa que ama o teu filho, dá carinho pro teu filho. Teu filho é o xodó daquela pessoa. Tu vê que aquela pessoa ama de verdade teu filho. Aquela pessoa não conquista teu coração. Deus pensa do mesmo jeito. Eu amo, te amo, tá? Não suporto teus filhos. Não tem como. Se você ama o Senhor, você vai amar os filhos dele também. Ai, Jesus. Nós vamos ter uma pequena turbulência durante a viagem. Ele servia os homens e ele tinha um alto grau de confiança para ser copeiro do rei. Ele não era um restaurador. Eu amo a forma que Deus age. É que ele chama mulher para pregar, que não é pregadora. Ele chama um copeiro como engenheiro. Sabe, Deus ele faz umas coisas. Ele chama um homem gago para ser aquele que vai falar com o faraó. Um medroso escondido para ser o corajoso. E aí, eu acho lindo isso. Ser copeiro não era assim, gente, uma coisa assim muito... Era uma posição de uma confiança muito grande. Porque o copeiro, ele tomava antes de o rei tomar. Sabe, se tivesse algum veneno ali, era ele que ia. Então ele também era um escudeiro. E eu quero dizer para você, está bem grande assim, procura-se escudeiros. E eu posso entender que uma das características de uma mulher restauradora, ela é fiel, ela é escudeira, ela não é uma coisa aqui, outra coisa lá. E posso dizer uma coisa para você, na fronteira entre o Brasil e os Estados Unidos, tem muita gente que parece que muda. Que aqui assume uma coisa que eu nunca vi um querendo pegar o outro e arrancar o olho do outro. E gente, Deus está vendo. Não é porque você não está na sua nação que aqui vale tudo. Vale enrolar, trapacear, passar para trás. Gente, não vale. Eu quero dizer alguma coisa para você. Deus está vendo e de Deus não se zomba. Tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Tudo. Então, se você planta mentira, você vai colher. Se planta roubo, vão roubar de você também. Enganar. Ele era de muita confiança. Deus sabia exatamente a pessoa que ele ia acionar para essa hora. E eu digo, a igreja precisa de restauradores. As vidas precisam de restauração. E Deus está acionando aqueles que têm um fruto muito lindo que se chama fidelidade. Os escudeiros. Confiança é um poderoso ingrediente na restauração. Sem ela não tem como. Por exemplo, um casamento que passou por uma traição. Está destruído, né? Aquilo que levou anos para... A decisão dos dois é restaurar, vamos tentar. Só que a confiança está como, gente? Destruída. Eu sempre ensino as mulheres assim, você vai dizer o seguinte, se ele vir pedir perdão e dizer, quero, né, e se vocês caminharem para isso, e eu posso dizer, em alguns casos vale muito a pena restaurar o casamento. Se ele não é agressivo, sabe? E vale a pena restaurar.
Vale a pena perdoar. Ele vai chegar para você e vai dizer assim, olha, né? Então vamos lá, eu vou te dar uma folha em branco, você vai dizer para ele. Essa folha em branco te dá acesso, ela reconstrói a confiança? Não. Mas o que você escrever na folha em branco, sim. Então te dou uma folha em branco, você escreve de novo, e o que você escrever nessa folha é que vai fazer sentido para mim. Às vezes, algumas pessoas vale a pena sim você dar uma folha em branco para elas outra vez. Não é que você vai dar o acesso. A folha em branco não é o acesso. A folha em branco é a chance de ela escrever uma história diferente. O que ela vai escrever é que vai dar acesso para ela ou não. E a confiança precisa estar no nosso coração. A gente precisa confiar em Deus no meio do processo de restauração. O povo, escuta, ele precisava de apenas 52 dias para restaurar o muro de uma cidade que estava em ruínas. Sabe há quanto tempo? 120 anos. Em 52 dias, Neemias fez o que era praticamente impossível aos olhos de todos, inclusive dos inimigos. Eu quero dizer para você que o que levou 20, 30 anos, Deus vai fazer assim na sua vida. E eu quero dizer que demora para Deus fazer de repente. O demorar de Deus e os de repente de Deus eu amo. E tem alguns princípios que nos norteiam para o caminho de restauração. É como se eu fosse hoje desenhar aqui um caminho que eu também já trilhei. Primeiro, pessoas são usadas para nos apontar muros destruídos. A Bíblia diz que o irmão, Hanani, um dos meus irmãos, como é bom as irmãs, as amigas que são mais chegadas que irmãs. Como é bom as pessoas que nos apontam situações que precisam de ser restauradas. Algumas visitas são transformadoras. Você não tem noção quando você é hospitaleiro e recebe alguém. Eu sei que aqui acontece muito isso. Vocês recebem muito pessoas. Eu quero dizer para você que algumas visitas podem ser transformadoras da sua vida. Assim como Esther e Mordecai, Natã e Davi, Barnabé e Paulo. Situações com pessoas mostram onde precisamos ser restaurados. Algumas tristezas são incomuns. Por exemplo, estou tão triste com aquela situação, fazer alguma coisa. Como é bom poder contar com alguém que tem um coração restaurador. E mesmo no palácio, Neemias estava muito bem, sendo copeiro. Ele tinha o lugar dele. Ele vivia num conforto. Neemias sabia que seu legado estava sendo destruído. Às vezes você está aqui nos Estados Unidos, você está super bem, maravilhosamente bem. Deus está fazendo algo lindo na sua vida. Mas talvez Deus vai usar você para restaurar muros lá do Brasil. Às vezes uma notícia, olha, situação tal. E talvez Deus vai usar a sua vida, não o seu recurso financeiro, a sua vida, a sua palavra, o seu testemunho de vida, o que Deus está fazendo na sua vida, para você ser uma pacificadora, uma restauradora. Segunda coisa que eu aprendo também com Neemias é busque a direção de Deus antes de agir, sempre. Mas se você parar só um pouquinho para pensar, você que fez assim para mim, você, amém, é verdade. A gente não pede, a gente age. Às vezes a gente fala, é porque a gente também ainda acha que as coisas são muito assim, ritualística. Não é simples. Tem uma situação, você não sabe o que fazer. Senta, Deus, eu não sei o que fazer com isso. Não sei. Não sei como agir, não sei o que fazer. Não vai demorar. Gente, não vai demorar. Eu lembro, aconteceu uma situação muito legal comigo esses dias. Eu estava dentro do carro dirigindo. Estava a Isabela com uma amiguinha cantando uma música bem alto atrás. Elas estavam já adorando a Deus. E me veio uma palavra. E uma revelação que eu digo para você. Não é de carne e sangue, não. E eu falei, não posso esquecer. Não vou esquecer. Só que eu estava dirigindo. Eu não tinha nem como pegar meu celular. E eu peguei, cheguei na igreja. Vou anotar. Cheguei na igreja, tinha um monte de gente para atender e tal. Quando eu sentei, a palavra, não lembrava mais. Eu comecei a chorar. Falei, Deus, eu não acredito que eu perdi aquela palavra. Não deixa eu perder, Senhor. Não deixa eu perder aquela palavra. E eu falei, meu Deus, que palavra que é? E comecei a tentar. E o Senhor, ora, me pede. Eu falei, Pai, qual foi a palavra que o Senhor me mostrou? 3 minutos. Quando eu estou folheando a minha Bíblia, a palavra. Ele fala.
Decisões tipo, Deus, faço, não faço, vou lá ou não vou. Neemias. Porque a gente tem muitas mulheres proativas, né? Tem muita mulher que, meu Deus, ela não para pensar, faz. Inclusive, ela não para até para na hora de falar. Pega e fala. Depois a pessoa não devia ter falado. Quantas vão para casa assim, ó, pensando, a mente está assim, ó, bah, aquela hora acho que eu dei um fora. Nossa, eu não deveria ter feito aquele comentário feliz. Ou às vezes até você se levantou para ajudar pessoas que Deus estava tratando, que não era para você se envolver, aí Deus resolveu tratar você também junto. A proatividade, ela é maravilhosa. Mas eu ri demais com o menino que faz as capas dos meus livros em falar nisso, gente. O livro não chegou hoje. Tem uma coisa aqui nos Estados Unidos que é o correio, que eu não sei o que acontece. Será que é isso mesmo? Se é uma coisa, tá lá em Boston, tá vindo, não chegou, mas vai chegar. Em algum lugar em Orlando eu vou ministrar, vou vir para Tampa sábado, se não me engano, de novo. E aí eu até lá em nome de Jesus. Mas, eu falei outra coisa antes do livro. O menino que faz as capas... vocês estão boas, você tem que me ajudar, hein? O menino que faz a capa do meu livro, ele é nordestino. Tem nordestina aqui? E ele falou, rapaz, ele falou para mim, a pior coisa é o proativo incompetente. Porque o proativo incompetente, ele faz, ele não está perguntando para ninguém, ele vai fazendo. Pior coisa é a gente ter essa proatividade na incompetência. Não era para fazer, não sabe fazer e está ali sendo proativa. Às vezes a gente tem que parar tudo que a gente está fazendo e se perguntar, eu devo fazer isso? Será que isso está de acordo com aquilo que Deus me chamou? Porque tem gente que não quer saber se está fazendo certo ou errado, quer estar em movimento, é igual aquela tampa, se parar, cai. Nós estamos em Tampa, né? Então, busque a direção de Deus antes de agir. Neemias começa o seu ministério de restauração orando, chorando. Eu não vou ler aqui, mas ele faz uma das orações mais lindas. Ele, no versículo 4, aqui, no 5, ele vai orar ao Senhor. Então, Neemias, ele estava perguntando a Deus, nós precisamos nos preparar em oração antes de começar um projeto, antes de começar algo, eu devo, Deus, é o Senhor. Gente, eu me senti como Abraão e Isaac na conferência de 2024 lá. Nós estávamos na igreja, ainda fazendo a conferência na igreja. Eu tinha ido para um novo lugar que cabe 10 mil pessoas, 12 mil pessoas. Lá na igreja cabe 3 mil, não tinha mais espaço. E eu abri 3 mil vagas, acabou em 1 minuto e meio. Nós derrubamos um dos maiores servidores do Brasil de inscrições. E eu entrei numa situação, eu falei assim, ó, eu estou prestes eu levantei o cutelo mesmo para sacrificar a conferência. Porque eu falei assim, Deus, essa conferência não pode ser um bezerro de ouro. Eu não preciso dela. Se ela é uma distração para as mulheres, se ela é um banquete de Vasti, eu me levanto agora dessa mesa e vou de encontro ao rei. Eu não fico aqui. Gente, foi tão forte aquilo. Você falou, não. Porque tu está pronta, eu vou fazer algo. Gente, em 18 dias, o Senhor abriu o centro de eventos da nossa cidade. Você imagina assim, ó, uma festa que é feita há anos a fio e nunca mudou de data. Que é a quermesse da cidade, uma coisa tradicional. Aquele ano eles resolveram mudar. Abriu a vaga para mim no data da minha conferência. E Deus, de uma forma sobrenatural, Ele abriu as portas, deu mais de 12 mil mulheres. Esse ano de novo, esse ano passou de novo, 24 também. Mas foi debaixo de perguntas, Senhor, eu devo? Até as coisas você vai fazer para Deus, sabe? Porque eu estava falando com a pastora, né? O mundo lava dinheiro, às vezes a gente na igreja lava intenções. Ah, mas é para o Senhor. Deus sabe a motivação. Quando a gente quer levantar o nosso nome, não o nome de Deus. Quando a gente quer fazer para o nosso ego e não para o Senhor. O Senhor sabe, Ele conhece. Então Neemias, ele pergunta para Deus, ele sabia das ruínas. Ele tinha o diagnóstico.
Mas o que fazer? Como movimentar? Por onde começar? Ele tinha uma visão, mas ele precisava da ótica de Deus. E é isso que eu digo, Senhor, como que o Senhor vê essa situação? Às vezes nós vemos de um jeito, mas o Senhor vê de outro. Principalmente quando a gente vai discutir com o marido, quando você tem problema com o seu marido, eu também, gente, eu discordo direto do meu marido. Posso falar para você, isso não é exclusividade sua. Ficar emburrada, ficar chateada, ficar triste, não é exclusividade sua. Ficar monossilábica também não. Tenho certeza, pastora. É exclusividade minha e delas? Não é. Dá ranço às vezes? Dá. Às vezes até a forma que ele respira te irrita. Quando eles vão tomar assim, alguma coisa. Mas às vezes a gente precisa sair um pouco de perto. Deixa Deus, me dá o teu óculos para o meu marido. Me dá o teu óculos para minha casa. Eu vou comer. Né? Eu vou passar lá no linha direta, que nem existe mais. Mas por quê? Porque a gente precisa de uma ótica de Deus para aquela situação. Como que eu trato isso? Então, quando o homem trabalha, o homem trabalha. Mas quando o homem ora, Deus trabalha. E eu quero repetir de uma maneira diferente. Quando a mulher trabalha, a mulher trabalha. Mas quando uma mulher ora, Deus trabalha. Deus tem algo com você, com a sua casa. Terceiro, haja no momento certo. Porque também não adianta nada saber, ver tudo e fazer tudo na hora errada. Esses dias eu falei com uma mulher, não te falta discernimento, porque uma mulher com discernimento, onde ela aponta, ela vai só revelando assim, mas não tem sabedoria. Discerne, mas não sabe a hora certa de agir. 2 meses são expostos aqui, o mês de Quisleu, se você olhar ali, e o mês de Nisan. Neemias aguarda o tempo oportuno. Eclesiastes fala algo incrível para nós: quem obedece às suas ordens não será castigado, pois quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo, pois há um tempo e um modo para tudo, mesmo em meio às dificuldades. Eclesiastes 8:5. Eu li na linguagem NVT. Um dos princípios da restauração é pedir sabedoria. A sabedoria é amiga da hora certa. Elas são inseparáveis. Best friend forever, as duas. Olha o meu inglês. Super amigas. Sabedoria vai te dizer a hora certa de você se calar numa mesa, de você falar, de você se posicionar. É a sabedoria. Quarto, algumas tristezas produzem frutos na nossa vida. É por isso que Deus não se impressiona com o nosso sapateado muitas vezes. Deus não é manipulado pelas nossas lágrimas. Na verdade, algumas tristezas produzem a vontade de Deus. Algumas dores nos amadurecem, fazem a gente crescer. Neemias chora e ele toma uma decisão. Em quinto lugar, eu quero trazer isso para você, é que toda restauração vai atrair oposição. Não pense que a vida cristã é um parque de diversão, porque não é. A vida cristã a gente vai ter oposição. E eu já falo sempre e repito que o evangelho, ele tem muito pouco de conforto e muito de confronto. Então nós vamos ser muito confrontadas na nossa vida. E se você caminhar um pouquinho por Neemias, você vai ver que já começa a ter oposição. Os inimigos, eles começam a olhar o povo reconstruindo. Eu teria muitas coisas para falar aqui, como que Neemias se movimenta. Vamos deixar para uma próxima oportunidade. Mas quando ele chega para reconstruir, os inimigos olham de longe assim, coitados. 120 anos, assim, nossa, quando eu nasci isso já era destruído. Não tem jeito não, isso aí. Eles começam então a menosprezar. Gente, se uma raposa subir em cima vai cair. Sabe? Você vai cair. Ela está tentando. Meu Deus, eu conheço a família dela, conheço a história dela, não vai dar certo não. Sempre foi assim. Sambalat e Tobias aparecem no cenário
Primeiro, eles riem de você. Daqui a pouco, eles percebem que a coisa está ficando séria, eles vão tentar te intimidar. E depois te distrair. É sempre assim. Sempre nessa ordem. Sanbalat e Tobias eram os mesmos que tentaram se unir ao povo, que tentaram desanimar o povo. Inclusive, eles chegavam e diziam assim: ei, gente, Neemias é louco. Não vai dar certo isso não. Eles não imaginavam o que Deus estava prestes a fazer através da vida de Neemias. Neemias, ele fala algo que para mim foi muito forte isso, gente. Uma vez nós passamos uma situação na pandemia na igreja, na conferência de 2021. Eles foram lá para fechar a conferência e não conseguiram, graças a Deus deu tudo certo. Tempos depois um homem foi lá querer arrumar confusão por conta disso. Vocês têm que responder na justiça. E nós estávamos num culto na igreja e esse cara começou a chamar meu marido lá fora. Vem cá, chama ele aqui. Deus deu a palavra para ele quando Neemias é chamado por Sanbalat e Tobias. Neemias estava acima do muro. Sanbalat e Tobias: vem cá, Neemias, queremos conversar com você. E ele falou: eu estou em uma obra muito importante. Eu não posso descer para conversar com vocês. Ele venceu a distração da oposição. Oposição é distração. Amém? Lembra quando Eliabe falou para Davi: você veio aqui só para ver a batalha. Você é um presunçoso. Davi falou: o que fiz eu agora? Tipo, aquilo já era muito comum. Ele só disse assim: o que fiz eu agora? E continuou. Mas o que é que vai ganhar mesmo? Quem ganhar a batalha? É isso que você tem que fazer. Continue. Continue. Em sexto, coloque as pessoas certas nos lugares certos da sua vida. Para a restauração acontecer, Neemias mobilizou as pessoas em cada lugar do muro. E o que eu acho lindo, cada família reconstruiu o muro da sua frente, da sua casa. Cada família ficou responsável por reconstruir o muro da frente da sua casa. Se o muro da frente da sua casa não está construído, não vá para outros lugares do muro. Primeiro é o muro da sua casa. Primeiro é a sua casa. Primeiro, a melhor comida é para a sua casa. Se você é aquela que só quando tem visita é aquela comida, tem algo errado. Primeiro é o muro da sua casa. Primeiro é a sua família. Gente, não tem como você falar de educação de filhos, você ter autoridade na educação de filhos, se você mesmo não educa os seus filhos. Primeiro é o muro da nossa casa. É a fachada, o lugar que está destruído na frente da nossa casa. E o segredo do sucesso, da restauração, é nomear as pessoas certas para os lugares certos. Eu digo que a maior qualidade de um líder hoje, seja em que ambiente for, numa multinacional, em qualquer lugar, na igreja, um líder, um pai e uma mãe que é líder dentro de casa, a maior característica para mim, a maior característica de sucesso, poxa, esse líder aí, ele sabe colocar as pessoas certas nos lugares certos. Ele sabe potencializar o que elas têm de melhores. Eu tenho 2 filhas totalmente diferentes uma da outra. Totalmente. Uma eu tenho que empurrar, a outra tem que segurar. Sabe? Uma eu tenho que dizer: vai, Deus já te chamou, vai, vai. Quando ela vai, eu digo: ai, foi. A outra: não, ainda não. Porque a outra quer ir, a outra quer falar: não é hora ainda. Então, o que eu faço hoje? Eu canalizo, coloco as duas nos lugares certos. Não posso errar. Como pastora, não posso errar. A gente tem um grupo de louvor lá. Vocês conhecem o grupo lá das quintas-feiras da reunião de mulheres? Gente, a maioria deles não tem vaidade ministerial. Para mim é o primeiro requisito. Não estão sempre se autopromovendo. Se eu escolho uma canção, gente, queria cantar essa música. Aí a fulana canta melhor. Aí a fulana puxa, não, essa canta melhor. Eu falei: meu Deus, esse é o time dos sonhos. Gente simples, gente que é pai, que é mãe, que trabalha.
Gente que não usa aquele lugar para se promover, porque se Deus não te promover, escuta, se Deus não fizer, não espere que os outros façam. Porque o que Deus promove, Ele também sustenta. Mas se o homem te promover, não tem sustento de ninguém. Às vezes você não tem nem estrutura. Eu digo, Deus, não deixa os homens me promover não, Senhor. Eles não sabem o que estão fazendo às vezes. São empolgados, são emocionados. Eu falo. Que o Senhor me coloque nos lugares. Que o Senhor faça. Então, coloque as pessoas certas. Alguns foram posicionados no muro onde era necessário construir alicerce. Sabia disso? Alguns, ele olhou, esse aqui pode... Vem cá você. As esquinas dos muros eram muito importantes. Elas seguravam todo o resto. Sabe? Coloca as pessoas certas nos lugares certos na sua vida. Às vezes você está aí chorando, porque a fulana falou mal de mim, mas ela é fofoqueira. Aí tu foi contar para ela a história da tua vida, por quê? Eu pergunto por quê? Se você sabe que ela tem problema com a língua, você não pode contar para ela. Às vezes eu vou falar, não é nem maldade, é cultural. A família veio de uma família faladeira que falava todo mundo, tal. Ela não quebrou a cultura, ela ainda não se converteu. Aí você vai lá e conta. Colocou a pessoa no lugar errado, de confidente. Não é confidente. Pode ser amiga de rir, pode ser amiga de um monte de coisa, mas não é amiga confidente. Os seus filhos, potencialize, coloque eles no lugar que eles são bons. Né? Tem uma filha minha que não é muito boa em matemática, a outra, ela gabarita a prova. Só que aqui não é muito boa de matemática, é ótima de relações humanas. Nunca precisei dizer para ela, chegar no ambiente, ri, cumprimenta e abraça. Era o contrário, filha, cuidado, tu não conhece as pessoas. Para outra agora que é boa em matemática, lógica, mãe, tá certo, né? Ela chega nos ambientes assim, ó, eu falei, ei, tu vai sair, tu vai cumprimentar e abraçar as pessoas. Tá bom, mãe. Daí ela pega, sai do carro, chega no lugar. Mas eu tô ali. Eu tô na luta. Então saiba. Uma tem a bateria social maior, a outra bateria social acaba rápido. Saiba colocar as pessoas certas nos lugares certos. Até o seu marido, para de querer que ele seja outra pessoa. Ele é aquilo ali, gente. Às vezes ele é mais introvertido. Não adianta, ele não vai. É personalidade. Quando se não é no caráter Deus muda, Deus transforma, mas personalidade, gente. Coloque a pessoa certa no lugar certo, amém? Mantenha o foco. Uma das maiores armas do inimigo é confusão. Aí Sambalat falou, aí quando Sambalat viu que não tinha mais o que fazer, armou uma confusão, uma mentira. O rei, não sei o que, uma coisa, nada a ver. Aí Neemias, olha, não vou, fala com a minha mão, não vou. Eu tenho um propósito. Posso te falar? Não se justifique. Quando você ficar calada, quem te justifica é Deus. E deixa, vai trabalhar, vai fazer a tua parte. Mantenha o foco naquilo que foi chamado. Vigie. Neemias 4,15. Ele coloca, de repente, no meio da batalha, não é mais só os instrumentos, né, as ferramentas de construção. Ele falou, meus irmãos, está perigoso. Com uma mão a ferramenta e com outra arma. Então vigia. É orar e vigiar. Tenha certeza de que muitos se levantarão para te desconstruir, mas Deus tem os seus Neemias. Tem gente que vai vir com uma palavra de reconstrução na nossa vida, que vai vir. E por último, e não menos importante, as restaurações das nossas vidas, elas se concretizam quando nós colocamos Deus do início ao fim. Não é só começar, é saber terminar também. Eu gosto quando os muros ali, vocês têm que ler Neemias e estudar, gente, compre um caderninho, vocês já devem ter caneta, caderno, peguem Neemias e destrincha Neemias.
Tem muita estratégia ali no período de restauração. No final, quando os muros estão restaurados, a restauração começa a ser diferente. Ele começa a trazer de novo ordem naquilo que estava desordenado. Porque quando estamos quebradas, as coisas não estão no lugar certo. Mas quando se reconstrói, o próximo processo qual é? Colocar as coisas certas nos lugares certos. E tudo vai se encaixando. Eu quero declarar aqui hoje que se tem áreas na sua vida que precisam de restauração. Talvez a sua paternidade. Se você é uma mulher que tem problema com a autoridade, você diz: eu não me submeto a nada e a ninguém, ninguém manda em mim. Quem sabe o Senhor quer tratar hoje a questão da autoridade na sua vida, a sua paternidade. Como você se vê toda distorcida. Eu lembro de outro dia ter entrado numa brincadeira com a Bela, num lugar que tinha aqueles espelhos que distorcem a imagem. Quantas vezes nós estamos distorcidas, nos olhando em espelhos distorcidos? Quantas vezes você não se acha suficiente, fraca, se sente culpada, desanimada? Tem mulheres aqui que só estão aqui pela graça de Deus, mas estão completamente desanimadas, entristecidas, cansadas, sobrecarregadas, querendo desistir. Você ainda falou essa semana: ai Deus, eu não aguento mais. O Senhor está aqui hoje. A graça e o amor de Jesus estão aqui hoje. Eu sinto o mesmo Deus dando um start hoje, mudando a sua vida, fazendo talvez, sabe, às vezes, gente, eu não sei se você é assim com Deus, às vezes não mudou muita coisa ao meu redor, mas só de eu entender o que está acontecendo, está tudo bem. Amém, né? Eu não estou tão perdida, né? Eu sei o que está acontecendo, eu sei para onde eu estou caminhando. Então Deus está trazendo hoje para nós aqui clareza para os próximos passos, clareza para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Eu queria que você ficasse de pé por um momento. Eu queria orar com você. O Espírito Santo está aqui, a presença dele está aqui. Eu sinto tanta doçura de Deus hoje aqui, tanta graça, tanto favor. Eu vejo tantos pesos caindo no chão. Eu vejo mesmo assim, pessoas que chegaram aqui tão sobrecarregadas, pesadas, caindo no chão, todo o peso. E a doce presença do Espírito Santo vindo nesse lugar agora. Eu queria orar com você nessa noite. Eu vou promover uma baguncinha aqui, pastora, posso? A pastora me deu liberdade, pastora Aline. Eu queria muito orar com você aqui hoje. Se essa palavra foi como flecha na sua vida, eu queria que você viesse aqui à frente. Quero orar com você. Vamos fazer hoje desse lugar uma pequena reunião de mulheres de quinta-feira. Hoje é quinta-feira mesmo. Vem cá, quero orar com você. Se essa palavra veio assim, meu Deus, não poderia ter palavra mais endereçada. Vem e já pega um lugarzinho aqui, ó, isso, vem espremendo um pouquinho para caber mais gente. Isso. O Senhor quer fazer coisas lindas. Aquilo que falaram para você vai demorar muito, talvez nem dê mais jeito. Assim como o muro estava destruído em 120 anos, mas em 52 dias ele foi reconstruído. O Senhor está falando para você que demora muito para ele fazer de repente. Demora muito para ele fazer de repente. Isso, vem que o Espírito Santo está aqui, pegando você pela mão hoje, trazendo instruções precisas ao seu coração. Pai, eu peço que o Senhor comece a abrir os ouvidos espirituais aqui nessa noite. Começa, Senhor, a abrir agora os ouvidos. Pessoas que não estavam mais ouvindo a Tua voz, comecem a ouvir, Senhor, direções claras do Teu Espírito. Agora, Espírito Santo, isso, Espírito Santo, agora. Começa a tocar agora, isso, a renovar agora, isso, cheias do Espírito Santo agora, cheias do Espírito Santo agora. Vem sobre nós agora, Espírito Santo. Começa a ser cheia agora. É isso, agora, renovada, restaurada agora. Cheia da glória de Deus, mais, Quando Neemias, ele recebe a palavra,
a direção de Deus. Uma coisa acontece, Ele se movimenta e Ele transiciona. O Senhor me mostra que essa igreja, as pessoas que estão aqui hoje, vão passar por processos de transição. Algumas mulheres que estão aqui, o Senhor vai transicionar você, mudar você de lugar. Ele vai trazer mudanças significativas na sua vida. Ele vai fazer você transicionar nesses dias. Algumas mulheres vão revisitar lugares, o Senhor me mostra. O Senhor vai ressignificar todos eles. A graça do Senhor virá sobre ti nessa noite. O poder do Altíssimo te envolverá aqui. Você começará a ser cheia do Espírito outra vez. A glória de Deus virá sobre você, sobre a sua casa. Os muros à frente da sua casa serão restaurados. Em nome de Jesus, Espírito Santo, enche-nos da tua glória agora. Visita-nos com a doçura que habita no céu, assim na terra como ela no céu. Vem sobre nós agora, vem sobre nós agora.